E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um caso que ocorreu no Japão, especificamente em Tóquio. Uma organização criminosa chamada Petit Angel. Vamos conhecer esse caso? Vem comigo! No coração de Tóquio, uma das cidades mais movimentadas e tecnológicas do planeta, bilhões de pessoas cruzavam as ruas diariamente sem imaginar que, escondido entre edifícios comuns e apartamentos discretos, funcionava um esquema criminoso que explorava crianças e adolescentes. Durante anos, ninguém conhecia o nome do homem que estava por trás dessa operação. Seu nome era Kotaro Yoshizato. Quando seu rosto finalmente apareceu nos jornais japoneses, em julho de 2003, o país inteiro se perguntava a mesma coisa. Quem era aquele homem aparentemente comum? As respostas eram poucas. Ao contrário de criminosos famosos, que costumavam deixar um longo histórico de violência ou chamar a atenção das autoridades antes de serem presos, Yoshizato parecia viver nas sombras. Sua infância nunca foi amplamente documentada. Quase nada foi divulgado sobre seus pais, sua educação ou os acontecimentos que moldaram sua personalidade. Era como se ele simplesmente tivesse surgido do anonimato. Na época, tinha apenas 29 anos. Testemunhas descreviam um homem de aparência discreta, não ostentava riqueza, não chamava atenção pela forma de se vestir e não apresentava comportamentos que despertassem suspeitas entre vizinhos ou conhecidos. Em uma metrópole onde milhões de pessoas passavam despercebidas todos os dias, Kotaro era apenas mais um rosto na multidão. Mas essa era justamente sua maior vantagem. Segundo as investigações policiais, por trás da rotina aparentemente comum, existia um homem capaz de administrar um esquema clandestino voltado à exploração sexual de menores. A organização utilizava um nome que, à primeira vista, parecia inocente: Petit Angel. A fachada era cuidadosamente construída para transmitir segurança. Jovens eram atraídas por anúncios prometendo trabalhos temporários, sessões fotográficas ou oportunidades de ganhar dinheiro rapidamente. Em muitos casos, as vítimas eram adolescentes que buscavam independência financeira ou apenas acreditavam estar participando de uma atividade ilegal. Entretanto, por trás dessas promessas existia um sistema de manipulação e exploração. As autoridades acreditavam que Yoshizato era responsável pela coordenação dessas atividades, organizando encontros em apartamentos alugados e mantendo toda a operação longe da atenção da polícia. Ainda hoje, investigadores e jornalistas afirmam que muitas dessas perguntas sobre sua atuação jamais foram respondidas completamente. Ele trabalhava sozinho ou havia outras pessoas financiando e protegendo o esquema? Na época, não existiam respostas definitivas. O que se sabia era que a polícia já monitorava denúncias envolvendo adolescentes desaparecidas e atividades suspeitas ligadas ao nome Petit Angel. Porém, faltavam provas suficientes para desmontar toda a organização. Tudo mudaria em poucos dias. O desaparecimento de 4 meninas desencadearia uma corrida contra o tempo. A investigação levaria os policiais até o apartamento aparentemente comum em Tóquio, onde encontrariam uma cena que chocaria todo o Japão. Naquele momento, o nome de Kotaro Yoshizato deixava de ser desconhecido para entrar definitivamente na história criminal do país. Para entender como o caso Petit Angel
chocou o Japão. É preciso compreender que a organização não funcionava como um grupo criminoso comum. Segundo as investigações da polícia, o esquema era cuidadosamente estruturado para transmitir uma aparência de legalidade e conquistar a confiança de adolescentes antes que elas percebessem o perigo. O primeiro contato geralmente acontecia por meio de anúncios ou indicações. As jovens eram atraídas pela promessa de trabalhos fáceis, como sessões fotográficas, modelagem ou serviços temporários com remuneração acima da média. Para muitas delas, aquilo parecia apenas uma organização de ganhar dinheiro rapidamente. Mas a realidade era outra. Após aceitar a proposta, as adolescentes eram levadas para apartamentos particulares, longe de locais públicos, de acordo com a investigação. Esses imóveis eram usados como pontos de encontro para evitar chamar a atenção da polícia ou dos vizinhos. Tudo era organizado para que o esquema permanecesse invisível. Os investigadores concluíram que o Petit Angel mantinha um funcionamento meticuloso. Havia registros de contatos, agendas e grandes quantidades de material fotográfico e audiovisual apreendido durante a operação policial. Esses elementos indicavam que não se tratava de uma ação improvisada, mas de uma estrutura que operava havia algum tempo. Ainda assim, muitas perguntas jamais foram respondidas. A morte de Kotaro Yojisato impediu que a polícia descobrisse toda a extensão da organização. Nunca foi possível esclarecer completamente quantas vítimas passaram pelo esquema, quem eram todos os clientes ou se outras pessoas exerciam funções de comando. As ausências dessas respostas abriu espaço para inúmeras especulações ao longo dos anos, mas nenhuma delas foi comprovada oficialmente. Enquanto os investigadores tentavam montar esse quebra-cabeça, um acontecimento mudaria tudo. Em julho de 2003, 4 meninas desapareceram quase ao mesmo tempo. O que parecia ser mais um caso de desaparecimento de menores transformou-se rapidamente em uma corrida contra o relógio, e seria a coragem de uma única vítima que conduziria a polícia até o apartamento onde Kotaro Yojisato escondia seu segredo mais sombrio. Julho de 2003. O que começou com o desaparecimento de 4 meninas rapidamente se transformou em uma das maiores operações policiais envolvendo exploração infantil no Japão. As vítimas, com apenas 12 anos de idade, haviam sido atraídas por promessas de trabalho e dinheiro fácil. Para elas, parecia apenas mais uma oportunidade de ganhar algum dinheiro durante as férias escolares, mas, ao chegarem ao endereço indicado, perceberam que haviam caído em uma armadilha. Segundo a investigação, as 4 meninas foram mantidas dentro de um apartamento em Tóquio contra a própria vontade. O ambiente era fechado, as janelas permaneciam cobertas e qualquer possibilidade de fuga parecia impossível. A cada hora que passava, familiares e policiais aumentavam os esforços para encontrá-las, sem saber exatamente onde procurar. Do lado de fora, o relógio corria. Cada minuto diminuía as chances de localizar as crianças em segurança, mas foi justamente em meio ao desespero que surgiu um ato de coragem capaz de mudar completamente o rumo da história. Em um momento de descuido de Kotaro Yojisato, uma das meninas conseguiu escapar do apartamento. Assustada, ela correu pelas ruas da cidade até encontrar uma floricultura próxima. Tremendo e desesperada, pediu ajuda aos funcionários do local. A ligação para a polícia foi imediata. Guiados pelas informações fornecidas pela garota, agentes cercaram rapidamente o edifício onde as outras vítimas ainda permaneciam. A operação precisou ser conduzida com extremo cuidado. Os policiais não sabiam se o suspeito estava armado, se havia outros envolvidos no apartamento ou qual seria sua reação ao perceber a chegada das autoridades. Quando finalmente entraram no imóvel, encontraram as outras 3 meninas vivas e conseguiram resgatá-las sem que sofressem novos danos durante a ação policial. Mas havia outra descoberta esperando pelos investigadores. Em um dos cômodos do apartamento estava Kotaro Yojisato. Ele já estava morto. De acordo com a conclusão oficial da polícia japonesa, Yojisato havia tirado a própria vida por intoxicação por monóxido de carbono pouco antes da entrada dos agentes. Com sua morte, desaparecia a única pessoa que poderia responder as principais perguntas da investigação. Enquanto as vítimas eram levadas para receber atendimentos médicos e apoio psicológico,
Os peritos iniciavam uma busca minuciosa pelo apartamento. O que encontrariam naquele local transformaria um caso de sequestro em um dos episódios mais controversos da história criminal japonesa. Documentos, gravações, fotografias e diversos materiais passaram a fazer parte da investigação, levantando novas dúvidas sobre a verdadeira dimensão da organização conhecida como Petit Angel. O resgate das 4 meninas havia encerrado um pesadelo, mas o maior mistério daquele caso estava apenas começando. Quando os policiais entraram no apartamento onde as 4 meninas eram mantidas em cativeiro, encontraram uma cena que mudaria completamente o rumo da investigação. Enquanto as vítimas eram retiradas em segurança, Kotaro já não podia mais ser interrogado. Seu corpo foi encontrado em um dos cômodos do imóvel. Segundo a conclusão oficial das autoridades japonesas, ele havia morrido por intoxicação causada por monóxido de carbono, produzido pela queima de carvão em um ambiente vedado. A polícia travou o caso como suicídio, encerrando a possibilidade de obter respostas diretamente do principal suspeito. Mas o trabalho dos investigadores estava apenas começando. Peritos passaram horas examinando cada detalhe do apartamento. Fotografias, fitas de vídeo, documentos, listas de contatos e outros materiais foram apreendidos. O volume de evidências indicava que o Petit Angel era mais organizado do que se imaginava inicialmente. A grande questão era descobrir até onde aquela rede chegava. Os investigadores tentaram reconstruir as atividades da organização, identificar possíveis colaboradores e localizar pessoas que poderiam ter mantido contato com Yoji Sato. No entanto, sem o depoimento do principal suspeito, muitas linhas de investigação perderam força. Ao longo dos meses seguintes, a polícia conseguiu esclarecer parte do funcionamento do esquema, mas diversas perguntas permaneceram sem resposta. Quantas vítimas haviam passado pela organização? Existiam outros responsáveis pela operação? Toda a estrutura realmente dependia apenas de um único homem? Essas dúvidas nunca foram completamente solucionadas. A falta de respostas alimentou inúmeras teorias ao longo dos anos. Entretanto, apesar das especulações que circularam na internet em diferentes publicações, não há provas públicas que confirmem a existência de uma conspiração maior envolvendo figuras influentes. Os fatos oficialmente estabelecidos permanecem limitados às evidências reunidas durante a investigação. Com a morte de Kotaro Yojisato, o principal personagem do caso, levou consigo muitos dos segredos que poderiam esclarecer definitivamente o escândalo do Petit Angel. E é justamente esse silêncio que faz com que, mais de 2 décadas depois, o caso continue sendo lembrado como um dos episódios mais enigmáticos da história criminal do Japão. O resgate das 4 meninas colocou um ponto final no cativeiro, mas, ao mesmo tempo, marcou o início de um mistério que persiste há mais de 2 décadas. Com a morte do Kotaro Yojisato, a polícia perdeu a única pessoa que poderia explicar como o Petit Angel realmente funcionava. Muitas perguntas permaneceram sem resposta, e algumas talvez jamais sejam respondidas. Os investigadores encontraram documentos, registros e materiais que indicavam uma operação organizada. Ainda assim, nunca foi possível determinar com precisão quantas vítimas passaram pelo esquema ou se outras pessoas desempenharam papéis centrais na organização. Foi justamente essa falta de resposta que deu origem a inúmeras teorias. Ao longo dos anos, surgiram rumores de que o Petit Angel teria ligações com pessoas influentes, empresários e até figuras públicas. Umas versões afirmavam que existiria uma lista secreta de clientes que teria desaparecido durante a investigação. No entanto, essas alegações nunca foram comprovadas pelas autoridades japonesas e permanecem no campo da especulação. Essa mistura entre fatos confirmados e teorias transformou o caso em um dos mais debatidos da internet quando o assunto é a história criminal do Japão. Para jornalistas e investigadores, porém, a principal lição continua sendo a importância de separar evidências de boatos. O legado do caso Petit Angel vai muito além das controvérsias. Ele expôs a vulnerabilidade de crianças e adolescentes diante de redes de exploração e reforçou a necessidade de investigações mais rigorosas contra crimes dessa natureza. Também impulsionou debates sobre a proteção de menores
e sobre a atuação das autoridades diante de organizações clandestinas. Hoje, mais de 20 anos depois, o nome de Kotaro Yoji Sato ainda desperta curiosidade, não apenas pelos crimes atribuídos a ele, mas pelos inúmeros segredos que desapareceram com sua morte. Talvez a verdade completa nunca venha à tona. Talvez algumas respostas tenham sido perdidas para sempre naquele apartamento em Tóquio, mas uma certeza permanece. Enquanto existirem vítimas sem voz e perguntas sem resposta, o caso Petit Angel continuará sendo lembrado como um dos episódios mais perturbadores e enigmáticos da história criminal japonesa. E você, acredita que a investigação revelou toda a verdade ou ainda existem capítulos ocultos nessa história?